força muito menor, mas as pessoas começaram a ver que eu colocava vídeo todo domingo e foi crescendo a minha média de visualizações. E isso ficou e mantém até hoje. Eu tenho uma média muito boa, diga de passagem assim, apesar de ter diminuído a Mesmo de você não frequência, postar, etc. os vídeos antigos vão rodar pra caramba. Não sei, eu não Você fico não teve essa acompanhando porque experiência. eu não sei, eu não conheço, eu não entendo nada de coisa. Eu não Você não sei, sabe quantos não milhões sei você tem mexer de nada, acessos, não sei né? fazer nada disso aí, não sei fazer nada. Eu só faço stand-up e coloco o vídeo e acabou. Mas é você que cuida ou tem É alguém? o Luca me dá uma força. Eu sei ali o negócio, eu tenho o estúdio lá, né? O YouTube É. Studio. Mas é só. Mas antes do Quatro Amigos, eu queria a sua experiência no Porta dos Fundos, que a gente não falou isso, né? Ah, eu cheguei. Você tava fazendo Foi comédia... antes de vir aqui pra cá e eu já tava fazendo stand-up. Você Foi tava fazendo stand-up, 2014. morava em Curitiba, Morava em Curitiba, eu recebi uma proposta pra ir pro Porta dos Fundos. por causa de algum vídeo Não, seu. foi porque eu mandava sempre ideia de premissa pro Fábio Porchat Ah, é? por DM no Twitter. E aí ele pegava, sei lá, a premissa, às vezes eu mandava texto por e-mail, mas eu mandava mais a premissa, ele desenvolvia e eu assinava junto com ele. Então tem tipo uns 4, 5 antes de vídeos que trabalhar lá antes de já- trabalhar lá já tem assinatura junto. E eles fizeram meio um teste lá, era eu, Nando, Fedorovics e tinha mais alguém fazendo teste pra escrever pra eles. Gueré? Não, tô zoando. Não, mas teve tipo muito Teve? comediante que fez, que mandou pra lá, mas ficou meio nós. Só que eles pararam a conversa em janeiro de 2014. Eles me chamaram, eles falaram: ó, a gente queria que você viesse trabalhar, mas precisa ser aqui no Rio. Aí eu nunca tinha saído de casa. Aí eu falei: puta que pariu. Ele falou: ó, a gente vai Não, mas pagar. só explicar o negócio do Gueré, porque ele teve a treta com o Kibi Louco, só por isso que Ah, eu eu não falei. sabia. Por isso que eu falei que aí Eu não seria o sabia, Gueré. eu achei que ele tinha participado Não. sério. E aí eles chamaram janeiro, Tinha que fevereiro. morar no Rio, não podia Tinha que ser morar no a- Rio, não a podia. distância? Porque eles estavam criando, eles queriam ter a experiência de ver como era com o roteirista presente lá. Uma sala de Uma roteiristas. sala de roteirista, mas ao mesmo tempo não era uma sala porque não tinha uma sala. Era um lugarzinho lá. Ah, não tinha? Era. Aí tinha que ir todos os dias, das 11 a não sei até que hora, tá ligado? Tinha que trabalho meio segunda a sexta. É um trabalho de bater cartão. E aí voltou aquela memória ruim. De É ter que mesmo? trabalhar num lugar. De ter que estar no lugar das 9 às 6, e não sei o quê. Veio isso. Então a minha qualidade caiu muito. Aí juntou com Você tava eu num não lugar ter- que era um sonho, lugar tipo, vou que- trabalhar no no Porta Porta dos dos Fundos, Fundos. mas ao mesmo tempo eu estava morando num lugar muito pequeno, pagando muito caro. Porque eu queria morar perto do trabalho, então eu morava em Botafogo, pagava tipo quase 4 mil reais num apartamento de 21 metros quadrados. Aí não tinha amigos você ali, ganhava não bem tinha lá? ninguém. Ganhava 7. Porra, aí não compensava Não mesmo. compensava, mas eu queria ter tido essa experiência, porque Nossa, eu já velho. tinha sido convidado para escrever no Agora é Tarde, no programa do CQC, Tá. do Porchat ia começar um pouco depois, na verdade veio do Porchat. Tem uns 4, 5 programas, como que é, o Legendários? Legendários Tipo, também? vários programas me chamaram e nenhum deles eu aceitei por conta do stand-up e todos teriam que trabalhar de segunda a sexta. E eu me blindei um pouco de, não quero isso daí, porque a comédia já me dá o dinheiro suficiente para pagar minhas continhas e tá bom, eu vou focar nisso. Só que quando teve essa oportunidade, se E nem era aproximava tanto nessa época, né? não era tanto, mas não era nem pelo dinheiro, era mais pela experiência, talvez. Aí quando veio essa proposta do Porta dos Fundos, foi meio que se aproxima do que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, que é as crônicas e os diálogos ali, os sketches, né? Aí eu falei, não vou recusar essa experiência, eu vou lá ter essa experiência. Fui e foi muito ruim, assim, a passagem por lá, porque eu tava desconfortável, tava com um monte de gente que eu não conhecia. O Nando também O foi? Nando não, só eu. Fui sozinho, fui morar Caralho. sozinho e escrever sozinho. Fui bem recebido por algumas pessoas lá dentro, e só que eu tinha meio uma trava, Mas assim, tipo, em era mim. você, o Porchat estava O sempre Porchat junto? é bem difícil de ver ele, porque ele tá fazendo então um ainda milhão não de tinha coisas, o né? Porchat. Enquanto a gente tá aqui, o Fábio Porchat tá Tá. trabalhando, Em tá 3 fazendo coisas coisa, diferentes, com é. 17. E ele não tava muito lá. Eu tive bastante convivência com o Gabriel Esteves, que é Tá. gente boa demais, assim. Foi um cara que me recebeu super bem. A gente pegou uma amizade naquele momento. Hoje em dia a gente não se fala tanto, mas eu tenho um carinho do caralho por ele, assim. E ele foi a pessoa mais próxima. O João Vicente de Castro foi gente boa pra caralho comigo também. Mas sei ele nem não se- trabalhava de roteirista também, não? Não, mas ele sempre estava lá porque ele é o sócio, né? Ele Tá. mora no Rio e etc. Também sempre me tratou muito bem. Só que eu estava muito desconfortável de estar lá e essa coisa de estar das 11, todo dia das 10 às 6 me incomodava não muito porque precisava, não né? precisava. Não Eu sabia que não precisava. Eu já tinha argumentado, os caras, não. E aí, como eu tinha aceitado, não tinha mais o que falar. E aí eu fui ficando.
tinha que escrever toda semana, sei lá, 4, 5 roteiros, eu escrevia 12. Só que era rejeitado muito, assim, porque Mas quem que a rejeitava? gente sentava na mesa de roteiristas, começava a ler, lia, falava, não, esse não é bom. E aí ia pro outro. Entre vocês mesmo. E aí, quando passava, também podia ter uma rejeição dos sócios, ou não? Não, porque quem sentava pra ler era eu, Fábio Porchat, João Vicente Castro, Gregório do Vivier, Antônio Tabet, Gabriel Lá mesmo a gente então já Esteves, sabia. Era os pica. Porra. Então eu era um moleque, tinha acabado de sair de Curitiba com os caras que no momento era o maior canal de entretenimento que tinha. Talvez o pessoal hoje já até esqueça o quanto foi um absurdo. Foi um absurdo nacional. Eles não conseguiam andar na rua. Foi meio uma das primeiras coisas que estourou no YouTube a nível de todo maior mundo que a Globo, ver, maior que a Globo. O que é os podcasts hoje, o que é o Flow, que é os caras na época de 10 vezes maior, porque não, era muito maior. Só eles. E aí tinha o Parafernália, mas era outra linha de trabalho, né? Que também era de sketch, mas era outra linha para um outro público. Eles eram para os adultos, etc. E aí eu tava junto com eles. E eu escrevia e era muito rejeitado. Foi ótimo, porque eu aprendi a desapegar. Desapegar, não. Eu sou mas total era rejeitado, se eu te falar se a gente escreve junto, eu te falo uma ideia e você falar, não, isso não é bom. Eu não vou ficar defendendo a ideia. A não ser que eu ache que realmente seja muito bom e que dê pra mudar a ponto de deixar ela engraçada e você entenda junto comigo o que eu tô querendo dizer. Tirando isso, eu falo, tá bom, não é bom, não é bom. Vambora, vamos continuar escrevendo. Eu não tenho apego nenhum a isso daí. Lá foi muito uma escola pra mim. Mas lá era tipo, essa ideia não Não serve é bom, ou vamos mudar? Quando dava pra mudar, eles falavam, tenta dar uma mexida nesse daqui, pra ver se a gente vai conseguir salvar, vamos dizer assim. Entendi. E quando era ruim. Só era ruim, acabou. Não rola. Não rola. Bola pra frente. Só que imagina, eu tinha acabado de chegar lá, e aí eu sou ruim trabalhando em conjunto, assim, em mesa de roteirista, essas coisas. Todas as coisas que eu já escrevi, a maioria foi... eu escrevi sozinho e pessoas colaboraram. Então eu escrevo, mando pra você escreve, me devolve, e eu também não tenho problema de você mudar as coisas que eu escrevi, mas numa mesa de brainstorm, eu sou ruim pra caralho em brainstorm. Sou ruim, eu fico travado, eu tenho vergonha de falar, eu não tenho autoconfiança suficiente pra achar que as coisas que eu vou falar são engraçadas. Sozinho, no meu íntimo, sim, aí eu te mostro e falo, cara, isso é engraçado. Mas no momento eu não ia dizer isso na sua cara. Então eu fui meio aprendendo a força ali, e depois eu também tive o entendimento que o sketch do Porta dos Fundos precisa ser escrito com a cara do Porta dos Fundos. Então, às vezes, eu escrevi algo que tinha a cara do Luiz Fernando Veríssimo. Entendi. Que era uma sketchzinha, mas eles uma criaram meio uma formulinha. Eles criaram uma formulinha. E aí demorei para entender qual era a fórmula. Hoje em dia, eu acho que se eu pegar para escrever, eu consigo, estudando um pouquinho. Como se você fosse escrever pro Cacete Planeta, era outra É fórmula. isso. Quando você escreve, como tem comediantes que escrevem para outros comediantes, você tem que escrever na embocadura do comediante. E é isso, eu tinha que escrever no estilo Porta dos Fundos. Eu demorei a aprender isso, fiquei 3 meses lá, aí chegou um momento que eu tava muito desanimado, assim, tava muito... Caralho, não queria estar aqui no Rio, não queria... Puta, vou ter que ir amanhã. Exatamente o mesmo sentimento que eu tinha com o trabalho. Não nos outros, de qualquer outro trabalho. Todos os trabalhos. Eu ia dormir à noite pensando, puta, não acredito ter que acordar amanhã e ir para aquele lugar. E não era o lugar, era eu. Sempre fui eu. Nunca foi as pessoas que estavam, nunca foi a profissão, nunca foi eu. Então eu não gosto desse hábito de ter que coisar. E aí a comédia e escrever, para mim, sempre foi a liberdade, né? De eu escrever a qualquer hora. Então, eu tô aqui, eu vou para casa, almoço, escrevo um pouquinho. De madrugada, eu paro e escrevo uma outro tanto. Então, eu escrevo todos os dias, no meu tempo, do jeito que eu quero escrever, entendeu? E você parou de fazer show nessa época? Não, eu ficava de segunda a sexta. Eu chegava segunda-feira de algum lugar. Eu ia todos os finais... Eu não fiquei nem um final de semana no Rio. Caramba. Todos os finais de semana eu ia para Curitiba. Tinha esse gasto, que eu pagava do meu bolso. Eu ia para Curitiba e vinha para São Paulo. Então eu ficava entre Curitiba e São Paulo, Curitiba e São Paulo. Ia ver minha mãe, ia fazer show, vinha para São Paulo fazer show. Então eu ia sexta-feira, depois do almoço, a gente tinha combinado que eu podia sair depois do almoço. Então depois do almoço eu pegava o voo, ia para Curitiba, eu ia para São Paulo. Segunda cedo eu chegava do aeroporto e ia direto pro prédio do Porta dos Fundos. Realmente... Era meio uma coisa cansativa de fazer que não estava me dando tanto prazer, mas que me deu uma bagagem legal pra caralho e de ver como... Eu não tinha noção também de como funciona uma produção, né, mano? Porque uma sketch deles, eles sempre tiveram muita qualidade, né? De ponta a ponta, né? Do roteiro até a parte técnica. Então, os caras iam fazer uma sketch de 2 minutos
É um set de filme, né? Não, e com antecedência, né? Você escreveu um negócio que ia, É ia, isso, ia não, pro total, ar, total, sei lá, total. muito tempo Um depois. mês, 2 meses depois. Você deve ter saído de Então, lá e depois ter visto alguma sketch sua depois, né? Teve várias sketches que Alguma entraram pro pessoal depois. ver aí? Fala alguma sua. Tem uma que é mais famosa, é aquela Cura, né? Que é o... É do, quando começaram a falar da cura gay, Ah, aí tem tá. Jesus curando coisa. Tem o Amigos, que é um cara tá no poker e ele começa a encostar nele. Ele tá com uma escuta, porque ele quer... Ah, o negócio da mulher? É esse, Ah, eu é lembro. esse. Cara, tem muita coisa, eu não vou lembrar de O pessoal tudo. começa a falar de putaria e ele... Não. Não, vem fazendo o Porchat que faz. Porchat bom pra caralho. Bom pra Pô, caralho. escrever Porchat deve ser bom, né? Porque você sabe que ele vai entregar pra caralho, né? Vai. Rassum, Mas ao Porchat. mesmo tempo ele é crítico pra caralho também, né? Porra, porque ele Ele escreve também. escreve pra caralho. Não é que ele escreve, ele é o Porchat, né, mano? Ninguém escreve tanto quanto ele assim no Brasil. Esquetes e coisas que ele fez. Já escreveu filme, peça, não sei o quê. Eu acho ele genial, cara. Eu acho ele genial também. Eu Eu acho acho ele também. genial e ele é Pelo conjunto mas da ele, obra. ele é um genial no conjunto da obra e de trabalhador, né, mano? Porque ele não para, Ele mano. não precisava trabalhar Não precisa tanto doido, quanto ele escreve pra caralho, atua. Eu só sou muito puto com ele. Atenção, clickbait. Afonso Padilha é puto com o Porchat o nome do porque ele parou de fazer stand-up. Eu Não também, pode. cara. Mas parece que vai voltar. Não, e tomara que ele Vai volte. voltar, vai porque ele voltar. vai ser o chapéu, ele vai voltar e todo mundo Porque vai... quando a gente ovacionar. assistia é ele, muito era uma bom, coisa muito cara. fora da curva, né? É, ele